Graças a Deus, amados irmãos, Graças a Deus. por mais uma noite reunidos na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos encerrar a Epístola aos Gálatas, a exposição da Epístola aos Gálatas. Peço a atenção da igreja em nome de Jesus. Vamos voltar à leitura que nós fizemos, Gálatas capítulo 4, versículos de número 21 a 31. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a leitura que nós fizemos, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele fala da liberdade que nós temos em Cristo. Nós vemos que ele faz uma comparação e ele usa até a expressão, alegoria, no versículo 24, que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Versículo 25, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ainda nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando dos judeus legalistas, daqueles que estavam infiltrados nas igrejas da Galácia e estavam pregando um judaísmo cristão, onde os crentes deveriam fazer as suas circuncisões, onde deveriam guardar os sábados, onde deveriam cumprir toda a lei, como a gente viu na pregação passada. E o apóstolo Paulo fala e compara esses homens com o filho de Agar, que é Ismael. Ele não era filho da esposa de Abraão, que era Sara, ele era filho da serva. E ele compara esses judeus que estavam trazendo o legalismo para dentro da igreja com Ismael. E compara todos nós como filhos da esposa. Glória a Deus, aleluia. Porque nós não somos filhos da serva, mas somos filhos da livre, da liberdade, aleluia, glórias a Deus. Nós não servimos a lei, nós não conseguimos cumprir a lei, nós não somos escravos da lei, como esses estão pregando aí na igreja, nas igrejas da Galácia. Nós somos filhos da livre, nós somos filhos da liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. E esse é o tema principal da Epístola aos Gálatas. Finalmente, depois de uma exposição, de uma defesa da sua identidade, de uma defesa do verdadeiro Evangelho, agora o apóstolo Paulo chega no tema central da Epístola, que é a liberdade do cristão. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo estava agoniado, ele estava indignado com as mentiras que estavam infiltrando dentro da igreja. Você pode ver no capítulo 4, no versículo 19 e 20, ele vai dizer o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. O apóstolo Paulo estava indignado com as mentiras que estavam se infiltrando dentro da igreja, e logo as pessoas estavam se entregando às mentiras. E é isso que nós temos que ter cuidado, que temos que ter zelo, nós como pregadores da palavra do Senhor, e não estar pregando ou ensinando mentiras, ensinando heresias. Eu vi um vídeo hoje
de um padre, novamente a igreja romana, com as suas mentiras, dizendo que a Bíblia não nos ensina a combater as heresias. Veja que mentira absurda, porque eu vejo o apóstolo Paulo nesse texto indignado com as mentiras que estavam se infiltrando dentro da igreja, das igrejas da Galácia. E Deus, graças a Deus, tem me dado sabedoria, tem me dado entendimento, tem me dado visão, tem me dado discernimento, e é necessário que todo crente tenha isso na sua vida, discernimento daquilo que é mentira, daquilo que é heresia que tem sido ensinado e que tem sido pregado nas igrejas. Glória a Deus, aleluia. Certa vez estava em um culto em Várzea Nova e o pregador começou a falar de Jesus. E ele falou algo que me indignou muito. Ele falou que quando Jesus era pequeno, Jesus se perdeu, no meio da multidão, a gente já sabe. Jesus vai para o templo para discutir com os doutores da lei. E aquele pregador, com muita empolgação, disse que Jesus se perdeu porque ainda era pequeno, porque ainda era um menino, Aí depois ele começou a falar, mas o menino cresceu, e eu quero declarar nessa noite que você também vai crescer igual a Jesus. E eu fiquei indignado com essa heresia, porque estava praticamente diminuindo a divindade de Cristo na sua infância, diminuindo a divindade de Cristo na sua adolescência. A gente vai ver que Jesus, mesmo sendo adolescente, ainda era Deus, estava discutindo com os doutores da lei, de sorte que os doutores da lei ficaram espantados com tamanha sabedoria de um adolescente. Aleluia, glórias a Deus. Temos que ter muito cuidado com a empolgação quando a gente está pregando, muito cuidado com o que a gente ouve na internet. Glória a Deus, aleluia. Muito cuidado com pregações por aí de grandes pessoas que são consideradas grandes teólogos, mas que muitas das vezes falam muitas besteiras também. Glória a Deus, aleluia. São seres humanos, estão pregando, são cheios do Espírito Santo, mas muitas das vezes cometem erros. Acontece, glória a Deus, aleluia. E muitos, como é um grande homem de Deus, ele falou somente a verdade, nem tudo. Temos que ter um pensamento crítico, temos que ter uma visão, glória a Deus, aleluia. Isso não é desprezando a palavra, mas é tendo cuidado, balanceando e internizando aquilo que vai me servir de edificação. Mas as igrejas da Galácia não estavam tendo esse cuidado, e o apóstolo Paulo fica indignado. Glória a Deus, aleluia. Temos que ser como os bereanos. A Bíblia vai falar de um grupo de pessoas que ouvia a palavra, mas conferia nas Escrituras se aquilo que estava sendo pregado estava escrito na palavra. Aleluia, glórias a Deus. E essa é a visão que o apóstolo Paulo está passando para essa igreja. Mas o apóstolo Paulo ele vai defender que nós somos filhos da liberdade. Nós somos filhos da livre. O versículo 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Glória a Deus. E esse é um tema muito polêmico, porque quando falamos de liberdade, nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Glória a Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele conhece o perigo quando fala-se da liberdade de uma interpretação errada a respeito da liberdade. Glória a Deus. Porque liberdade não é fazer tudo o que eu quero, tudo que a minha carne manda, tudo que eu desejo fazer. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Veja o que o apóstolo Paulo fala
no capítulo 5, no versículo de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião na carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo reconhece o perigo da má interpretação da liberdade. A liberdade não é fazer tudo o que a minha carne manda. Porque nós, quando pregamos o Evangelho, nós não começamos falando que Deus, Ele nos ama, que Deus, Ele nos escolheu, que Deus tem um plano na nossa vida. Quando nós entendemos e quando nós aceitamos o Evangelho, primeiro a gente tem que ter consciência de que nós somos pecadores e que precisamos de Deus para nos justificar. Glória a Deus, aleluia. E quando o Espírito Santo, e é tão óbvio que Jesus ele fala, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo converte o homem, primeiro ele faz o homem ter consciência de que ele é um pecador que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a partir do momento que o Espírito Santo entra dentro de nós e faz em nós morada, ele faz uma transformação das nossas atitudes nas atitudes que nós nos espelhamos em Jesus. Nós não vivemos mais segundo a nossa concupiscência, segundo os nossos desejos, segundo aquilo que nosso coração quer. Glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos que o coração do homem é totalmente depravado. Isso é uma doutrina válida tanto na teologia arminiana como na teologia calvinista, ou seja, todos reconhecem, independente da sua visão teológica, que nós, do nosso coração, de nossas próprias vontades, de nossas próprias atitudes, só produz pecado. Glória a Deus, aleluia. Mas a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, as nossas atitudes passam a ser atitudes que são agradáveis ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 16 do capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, aliás, e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, é através do Espírito Santo que nós não cumprimos as concupiscências da carne, os desejos da carne. Aleluia. Através do Espírito Santo nós vencemos o pecado, nós vencemos as tentações, nós vencemos os vícios, nós vencemos porque em Jesus nós temos liberdade da nossa carne. A liberdade é da carne. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que muita gente confunde liberdade com libertinagem. Está dando para entender? Amém. Acha que eu faço o que eu quero, eu vou beber quanta cerveja eu quiser, eu vou tomar quantos uísque eu quiser porque ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Coitado! É escravo da carne, é escravo das vontades do coração, dos desejos pecaminosos. Livres somos nós que tem o Espírito Santo que nos conduz à alegria, à paz, o gozo, ao domínio próprio, à temperança. É nós que somos livres. Aleluia, glórias a Deus. Veja o que ele continua dizendo no versículo 17 em diante. Quem pode ler para mim, do versículo 17 em diante? Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 17 em diante. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Pode continuar. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, regulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizes, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E, amados irmãos, por causa da falta de pregação dessa parte em muitas igrejas, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Porque em algumas igrejas não é pregado, sobre o pecado. Em algumas igrejas não é pregado sobre o juízo. Em algumas igrejas não é pregado sobre a condenação, sobre a ira de Deus, sobre o inferno, sobre o arrebatamento. E por causa disso, as pessoas acham que o Evangelho é viver de fazer tudo o que quer, porque vai receber o perdão. Mas não é dessa maneira. O Evangelho é amor, o Evangelho é graça, o Evangelho é misericórdia, mas é santificação, é pureza, é transformação de vida. Aleluia, glórias a Deus. E esse Evangelho que está sendo pregado por aí é conhecido como Evangelho da hipergraça. Hipergraça, ou seja, faça o que você quer, venha como está, continue como está. Evangelho da libertação, teologia da libertação, ao qual muitas igrejas têm abraçado, onde as pessoas entram do jeito que estão e continuam do jeito que estão, porque não é pregado o Evangelho genuíno. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. Não é pregado que nós somos pecadores que precisam de arrependimento. Aleluia, glórias a Deus. Se a gente tirar o arrependimento do Evangelho, vai sobrar somente pecado nos corações. Aleluia, glórias a Deus. O Evangelho é arrependimento. Qual foi a palavra que João Batista começou pregando no deserto da Judéia antes de Jesus chegar? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Evangelho é arrependimento, é renúncia. Aleluia, glórias a Deus. É arrependimento daquilo que você faz de errado. Nós não vivemos na prática do pecado para que a graça possa superabundar em nós, mas nós vivemos em santificação. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai falar uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: na justificação, nós já estamos salvos da condenação do pecado. Na justificação, nós já estamos salvos da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo salvos do pecado. E na glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Aleluia, glórias a Deus. O pecado, ele está por perto. O pecado, ele nos rodeia. O pecado está à nossa volta. E Deus diz para Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. A santificação é um processo ao qual todos que são salvos estão vivendo. Mas aqueles que vivem na prática do pecado precisam ainda ser salvos. Precisam ainda ter um encontro com Jesus e se arrepender de verdade, se arrepender dos seus pecados e correr para Jesus enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus.
Meus irmãos, o Espírito Santo que está em nós, ele produz em nós frutos dignos de arrependimento. E a gente vai ver no versículo de número 22, se a gente continuar a leitura. Quem pode continuar a leitura a partir do versículo 22? Esse é o andar no Espírito. Glória a Deus. Aqueles que já nasceram de novo, crucificaram a sua carne com Cristo. Já não vivo mais eu. O apóstolo Paulo fala antes: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito vive em mim. Eu ando pelo Espírito, de sorte que se eu erro, se eu venho errar, o Espírito Santo vem me corrigir, vem me fazer arrepender, vem me fazer produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu me lembro que certa vez eu estava no trabalho e eu falei alguma coisa e me perguntaram se eu tinha falado aquilo. Eu disse que não. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei tão amargamente porque eu menti. Aleluia, glórias a Deus. A diaconisa Rebeca, a gente já estava casada, ela lembra disso. Eu entrei no quarto e não conseguia parar de chorar, porque o Espírito Santo estava no meu coração, tocando no meu coração. Júnior, você pecou, você mentiu, você é o meu servo, você tem que dar exemplo onde você está, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, aonde você estiver, você tem que dar exemplo, mas você mentiu. O Espírito Santo começou a tocar no meu coração e sentir o mesmo sentimento que o apóstolo Pedro sentiu quando negou Jesus. Chorei amargamente. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas aí eu procurei a pessoa e disse: olha, a verdade é essa, essa e essa. Eu menti e peço perdão. Naquele momento eu me senti tão aliviado, aleluia, glórias a Deus, como se Cristo estivesse me dando mais uma chance, como deu para o apóstolo Pedro naquela praia, aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós não somos perfeitos, nós não somos totalmente santos, nós estamos sendo santificados, nós estamos evoluindo de glória em glória, de fé em fé, e o Espírito Santo produz em nossos corações arrependimento de nossos pecados, produz em nós a santificação. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que nós procuramos andar em Espírito. Aleluia, glórias a Deus. A nossa carne já está crucificada com Cristo. Às vezes o velho homem, ele quer voltar, ele quer reinar. Às vezes a gente se ira. O apóstolo Paulo até diz: ireis, mas não pequeis. Cuidado com a tua língua, cuidado com o que tu vai falar. Aleluia, glórias a Deus. E Martinho Lutero, ele diz: quando eu fui me batizar, nas águas do batismo, eu pensei que ia matar o velho homem, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, então eu tenho que matar ele todos os dias. Glória a Deus, aleluia. O velho homem ainda está aí, o velho homem ainda quer reinar, aleluia, glórias a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para andarmos fazendo frutos, praticando os frutos que o Espírito Santo nos chamou para frutificar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. E nós vamos ver que os homens que mais andaram com Deus foram os que mais sofreram pelos seus pecados, foram os que mais padeceram pelos seus pecados, foram os que mais choraram pelos seus pecados. O que o apóstolo Paulo disse? Miserável homem que sou.
Isaías, quando teve a visão, quando viu os anjos, os serafins, louvando ao Senhor ao redor do trono, olhou para ele mesmo e disse: sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pedro, quando se encontra com Jesus no mar da Galileia, Jesus manda ele jogar a rede. Mais uma vez, Pedro joga e a rede vem cheia de peixe. Ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz: se afaste de mim, pois eu sou um pecador. Pedro chorou amargamente por ter negado a Jesus, mas Pedro teve uma nova chance naquela praia no mar da Galileia. Aleluia, glórias a Deus. E Deus nos dá a chance de se arrepender dos nossos pecados. Deus nos dá a chance de reconhecer as nossas falhas e andar em santificação. O que diz o autor aos Hebreus? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E é uma mensagem que precisa voltar a ser pregada nas igrejas, da santificação, da pureza, aleluia, glórias a Deus, do arrebatamento, do juízo, do inferno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é algo que deve ser pregado como fazendo medo àqueles que estão no Evangelho. Porque os que estão no Evangelho devem ter confiança de que já estão salvos em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão lá fora, vivendo de forma libertina, fazendo o que a carne deseja, os desejos e as concupiscências da carne, devem temer a condenação do inferno. Devem temer a Deus, devem se arrepender dos seus pecados, e muitos dentro da igreja também devem se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados para viver de uma forma melhor, em paz com Deus. Porque quantos estão vivendo dentro da igreja com medo porque pecou? Deus não nos chamou para viver dessa maneira, mas nos chamou para viver em paz. E é um dos frutos do Espírito, é o que Jesus disse: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, mas a minha paz permanece em vós. A paz de Cristo deve estar reinando em nossos corações, como confiantes que somos na salvação em Cristo, na justificação pela fé. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que estão no mundo não têm essa certeza que nós temos. Por isso deve ser contínua essa pregação dentro da igreja. Se nós pararmos de pregar isso, nós vamos ter uma igreja doente, de pessoas que fazem o que quer, que vivem da maneira que quer, que não vão para o céu. A realidade é essa. Não estão salvas, vivendo de toda maneira. O Evangelho é transformação. O Evangelho é poder. O Evangelho é santificação. Glória a Deus, aleluia. Mas também eu reconheço o perigo de algumas igrejas que pregam apenas sobre inferno, sobre juízo, sobre condenação, e não pregam a respeito do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu me lembro agora de uma história que um homem contou no YouTube, de um certo pregador que começou a pregar sobre o amor de Deus, falando que Deus tem um plano na tua vida. De repente ele pega uma nota de R$100 e diz: olha, desse jeito é você tem valor, Deus te quer, Deus te aceita. E lá estava um homem escutando aquela pregação, que estava vivendo de todo jeito, de toda maneira, se prostituindo, traindo a sua esposa, se embebedando, se alcoolizando, e ele sai daquela igreja e volta a fazer tudo aquilo que ele queria.
Glória a Deus, aleluia. O Evangelho não é somente isso, o Evangelho é arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Mas como eu dizia, eu reconheço o perigo de pregar apenas sobre juízo, sobre inferno, como é pregado em algumas igrejas. Produz pessoas doentes, produz pessoas que têm medo de Deus, que têm medo do juízo de Deus, pessoas que não têm fé da sua salvação. E é por isso que a pregação deve ser moderada. Deve ser uma pregação que fala sobre arrependimento, sobre juízo, mas também que fala sobre o amor de Deus e sobre salvação. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. Ele fala, ele vem com uma dose de amor, ele vem com uma dose de graça, mas ele também vem com uma dose de concupiscência que nós devemos nos arrepender, que nós venhamos abandonar para viver em espírito, para viver em santificação. E essa é a verdadeira liberdade que nós temos em Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Vivermos de forma honesta, vivermos de forma a agradar a Deus e glorificar o nome dEle através das nossas atitudes, das nossas práticas. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus venha continuar nos guiando em santificação, a vivermos em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Repetindo a frase do reverendo Hernandes Dias Lopes: na justificação nós já estamos salvos da condenação do pecado. Na santificação nós estamos sendo salvos do pecado. E na glorificação, que é quando Jesus glorificar o nosso corpo, quando Jesus vier nos buscar, nós seremos salvos da presença do pecado. Aleluia, glórias a Deus. Portanto, que venhamos continuar procurando agradar ao Senhor, não vivendo de toda maneira, não vivendo de forma libertina, mas vivendo em santificação, para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos justificou, aquele que nos chamou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, nós encerramos.